E aí pessoal, sou a Vida Nave Integral Pai aqui falando, vou dando continuidade. Agora a interpretação de y dx com um quociente diferencial. Você deve estar se perguntando, bater o olho no que eu escrevi e falar: ah, mas no título tá como variação. Quociente diferencial, quociente entre duas coisas que tem uma diferença entre elas, e diferencial e derivada. Derivada, quociente entre derivadas. É uma divisão entre derivadas e que resume, na verdade, uma ideia de variação. Por isso, eu preferi deixar o título Interpretação de y dx como variação, tá bom? E o que vai acontecer, gente? Até aqui a gente realmente estava trabalhando derivada de um jeito que eu tenho uma função f de x qualquer, que essa função, por ser função, define uma relação bionífica entre dois conjuntos, certo? Em uma modelagem matemática, e eu consegui então pegar o desenho dessa função, pegar a reta secante a ela, tomando dois pontos, tornar um ponto mais próximo do outro. Eu tornaria essa reta secante conforme a aproximação entre os pontos, ou seja, uma distância efetivamente percorrida cada vez menor entre a variação do espaço, ou seja, modo da variação do espaço entre os pontos vai se tornando menor. Então, se tornando menor, ideia implícita barra explícita de limite que eu precisaria, pois eu não me preocuparia com um ponto no ponto, e sim próximo dele, e eu estaria que a minha reta secante viraria tangente. E isso seria a derivada. Então a gente trabalhou esses conceitos até então. E barra realmente calcular e pá na mão, cálculo mesmo, né? Do que é derivadas, o bagulho, decorar, decoreba, demonstração, enfim. Agora eu quero que você atribua mais uma definição à sua interpretação do que é uma derivada. E essa interpretação é você realmente interpretar isso como uma divisão entre duas coisas, que vai ser uma divisão entre um dy e um dx. Agora você tem que entender que vai ser um quociente entre o que seria o dy e dx, né? Primeira coisa que você vai se perguntar: quem é o numerador e quem é o denominador? Não faz sentido para mim o que é dy e dx. Até então era só uma anotação. Então a gente vai tentar entender realmente o que é. E a gente vai entender isso aqui como? A gente vai imaginar uma função f de x qualquer em o desenho dessa minha função, certo? Aí a gente vai escrever aqui no plano cartesiano, tal, enfim. Calma aí que minha música ela deu uma parada aqui que não era para parar. Calma aí, gente. Pronto. Enfim. Pronto, aí a gente vai imaginar uma função mais ou menos assim. Essa função aqui é minha função f de x, perfeito? A ideia da derivada é que eu tenho uma reta secante aqui, tenho dois pontos, faço um ponto se aproximar do outro, vira uma reta tangente. Uma reta tangente é uma reta que toca em um único ponto dessa minha curva, que vai ser a minha função. Pronto, perfeito. Aqui é o ponto em que ela toca, por exemplo, é o ponto P. Então isso aqui é a minha função tangente em relação a, eu chamei tangente, função t de x, que é a minha função tangente. A gente sabe que, bom, por ser uma reta, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa minha reta tangente. E que esse coeficiente angular da minha reta tangente nada mais é do que, então, a derivada que a gente fala, né? Bom, o objetivo de vocês é ver o quê? Qual vai ser o objetivo? Calma aí, deixa eu desenhar passo a passo, né? Pra você entender, pra ficar compreensível. Qual é a ideia primeiro da derivada? Eu tenho uma reta em que ela é secante. E essa reta, por ser secante, ela toca em dois pontos. A gente vai dizer que é esse ponto P e esse ponto Q. Certo? Beleza. A minha ideia é, então, esses pontos têm coordenadas quaisquer, certo? E eu consigo identificar esses pontos, não é? Bom, essas coordenadas, eu vou dizer que esse ponto aqui é x, certo? O que significa dizer que essa distância aqui, sendo aqui 0, equivale a um tamanho x unidades, perfeito? Que é o tamanho desse segmento. Bom, e se eu for pegar então esse segmento aqui, ele seria o quê? Ele seria esse tamanhozinho x que a gente colocou, mais a diferença entre x e o tamanho maior. Sendo que eu não sei qual é o tamanho maior. Então, qual vai ser essa diferença? Essa diferença de segmentos a gente vai chamar por conveniência de dx. Vocês vão entender o porquê. Ou seja, diferencial de x, que é o diferencial do tamanho em relação à minha ordenada do meu primeiro ponto. Então, esse segundo ponto ele tem a ordenada x mais dx, que é o tamanho da diferença entre os segmentos. Não à toa que se você fizer x mais dx menos x, você tem dx.
Perfeito? Então isso quer dizer o quê? Que você vai interpretar como o quanto variou o deslocamento na abscissa entre a distância entre os dois pontos. Quanto vai variar? Quanto vai variar do quê? É essa a pergunta que você tem que fazer. Você concorda que isso aqui é uma reta secante? O teu objetivo é o quê? Essa reta secante, eu consigo calcular o coeficiente angular da minha reta tangente à minha curva quando eu faço um ponto se aproximar do outro. Claro, se eu fizer esses pontos se aproximar, essa reta ela vai se movendo de tal forma que o ponto vai chegar tão próximo que vai quase ser o próprio ponto Q. Então minha reta, obviamente, ela vai deixar de tocar outro ponto, só vai tocar o ponto Q. Ou na proximidade dele, ou seja, virando uma reta tangente. Certo? Aí seria aqui que seria uma reta tangente, que toca apenas no ponto Q. Então, mas você sabe o quê? Que ele não vai tocar apenas no ponto Q. Por quê? Porque o outro ponto ele vai ficar aqui, mas ele vai ficar muito próximo de Q, quase sendo Q. Então imagine que esse ponto aqui, o ponto aqui que a gente tá falando, ele tá exatamente aqui, ó, certo? Aí a gente vai dar um zoom nesse ponto, certo? Aí vai dar um zoom aqui na distância entre esses pontos, dando infinitésimos zooms, né? Porque é uma coisa muitíssimo pequena a distância entre os pontos. Você vai ter que esses pontos vão estar mais ou menos, sei lá, eles vão estar em linha reta aqui, certo? Então, essa distância x entre os pontos é o que? É o diferencial dx. E o diferencial das ordenadas, diferença do tamanho deles aqui, ó, da distância entre eles verticalmente, é dy. Então, dy dx seria o quociente entre isso, que seria a tangente trigonométrica do meu ângulo. Seria desse triângulo aqui. Ah, tô entendendo a ideia. Então, se você fosse ver de forma extravagante, seria algo assim, ó, um dy aqui e um dx na ordenada, certo? Seria algo assim. E que isso formaria, então, a reta tangente. Então, isso formaria o teu ângulo aqui, né? Que seria a tua tangente trigonométrica. A gente sabe que a tangente trigonométrica da reta tangente nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente, né? E então isso resumiria a ideia da derivada, né? Que a gente usa o limite, porque esses pontos vão ficar muitíssimo próximos. Eu falo que essa distância desses pontos é tão próxima, então, que necessariamente vai ocorrer na mesma coisa no eixo das ordenadas. Obviamente a distância vertical também diminui conforme eu aproximo aqui. Como consequência, isso é a ideia de um limite. Então a gente fala o quê? Que o limite dessa reta secante, quando eu faço um ponto tender para o outro, é o quê? É a derivada, é o coeficiente angular da reta tangente. Então isso é a derivada. Bom, então beleza. Então você entendeu o quê? Que vai ter um acréscimo. E de mesma forma, se você chama que isso aqui é f de x, que é esse segmento, esse tamanho, a diferença entre ele vai ser o quê? Do outro ponto, f de x mais dy, que é o diferencial em y. Entendeu? Essa é a ideia. No caso, esse somando o diferencial em y, certo? Que seria a mesma coisa, esse f de x mais dy igual ao meu f de x mais dx, né? Que seria do meu ponto aqui, x mais dx, né? Que é esse outro ponto P. Perfeito? Pronto. Feito isso, você entendeu o que eu quero falar, né? Você entendeu a ideia que eu quero expressar de dy dx como quociente diferencial, né? Isso aqui significa variação, o quanto variou basicamente a altura de um ponto para o outro e o quanto variou a distância horizontal de um ponto para o outro. Perfeito? E claro que y pode ser uma função que aqui ela está em volume, por exemplo, e você trabalhar o volume de um sólido. Entendeu a ideia? Essa é a ideia. E o que você pode fazer nesse caso? Bom, observe a seguinte coisa, que você pegar a tangente trigonométrica do ângulo, né, imaginando que você já aproximou esses pontos, a tangente trigonométrica você entendeu que é dy sobre dx, e que a tangente trigonométrica é a derivada da minha função, ou seja, é o meu f' de x. Então observe que o meu f' de x, deixa eu escrever mais pro lado aqui, o meu f' de x nada mais é multiplicado pelo meu dx, o meu próprio dy, que é o quanto
vai diferenciar essa altura, entendeu? Por isso diferencial. Então observe que eu posso falar então que meu diferencial em y entre as ordenadas, que seria meu delta y, você pode pensar, né? Diferencial é diferença. Diferença é delta, né? Delta y. É o ponto f de x mais dx menos f de x. Perfeito? Perfeito. E esse é o acréscimo em y. E o acréscimo em x seria o meu delta x, que seria o meu x mais dx menos o meu x, que seria então o meu dx. Entendeu que é o quanto variou ali no eixo das abscissas. Então você passa a interpretar então isso aqui como um quociente, né? Como uma variação. E o porquê isso aqui é importante? Porque agora a gente consegue fazer alguns exemplos bem bacana que eu vou colocar aqui, que envolve mesmo umas coisas muito bacanas. Por quê? Porque você vai conseguir mexer com volume, com quanto varia de um volume. Você vai mexer com as coisas muito, muito bacanas. A primeira delas é a ideia de área. O que acontece? Quando a gente escreve que a gente pega um círculo, a gente sabe que a área dele é πr quadrado, certo? A gente sabe que a ideia do círculo, a área desse círculo aqui é πr quadrado. E o porquê a gente sabe disso? Bom, a gente usa a ideia, quando a gente está fazendo a do círculo para calcular a área dele, a gente tem algumas ideias. A primeira delas é do apótema, certo? Do apótema, que no caso eu consigo calcular a área multiplicando o apótema, né, da minha figura, o apótema ali da minha figura. Então o que acontece? A gente consegue calcular a área do círculo de algumas formas. A área de qualquer figura, na verdade. E o apótema seria o quê? Seria um segmento. Seria, no caso, o apótema pelo semiperímetro, né? E o apótema, no caso, do círculo, seria... Do círculo não, de qualquer figura. É um segmento, né? Que vem do centro para um ponto assim, de um lado. Porém, o problema é que aqui não tem um lado, né? Especificamente. Aí qual é a ideia? A ideia é que você vai dando tantos zooms que que é um círculo e vira algo reto. Aí você usa um triângulo aqui dentro e você consegue fazer algumas ideias interessantes com esse triângulo, né? Mas, bom, esse não é o objetivo da gente trabalhar essa ideia, tá bom? Aí, nesse caso aqui, você pensaria que a área do círculo poderia ser dada, então, pelo apótema dele vezes o semiperímetro, ou seja, bom, o perímetro é todo ao redor da figura, que é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é o quê? 2πr. E o apótema dela é o quê? O próprio raio. Aí o r, semiperímetro é dividido por 2, então πr quadrado. Aí você saberia que a área é πr quadrado, entendeu? Mas caso você não soubesse qual é o comprimento, fica aí a pergunta. Eu não sei quem é o comprimento, então eu já teria alguns certos problemas em certos cálculos em relação a isso, né? Então é aí que vem a ideia, pessoal. É aí que vem a ideia. E que não é só uma ideia. Há uma relação entre a área, o volume, que você sabe, pela forma volume é a área da base vezes a altura. E há uma relação entre o comprimento e a área de uma circunferência. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é você enxergar uma outra coisa aqui em relação ao assunto. Eu só queria dar uma viajada aqui, que eu queria relembrar algumas coisinhas aqui. Mas eu terminei relembrando já. Bom, qual é o objetivo que eu vou fazer aqui? Um objetivo bacana. Imagine só. Isso aqui é r quadrado. Concorda que é r quadrado? Você pode falar que eu vou fazer esse raio, esse segmento da minha circunferência variar, não é? Eu não posso fazer esse raio variar? Claro, eu posso só aumentar. E ao aumentar o raio, eu aumento o comprimento da minha circunferência, e não só o comprimento, como a área da circunferência. Por quê? Porque a área da circunferência depende do raio. Ou seja, se depende do raio, eu posso criar uma função que me mede a área da circunferência em função do seu raio, que é o próprio πr quadrado, que é essa fórmula. Então, tu quer me dizer que a área, na verdade, nada mais é do que uma função? Exato. Por isso que a ferramenta da derivada, a ferramenta da integral e do limite é muito poderoso. Porque qualquer coisa quase pode ser vista como uma função.
Então você quer me entender o que, Matheus? Que se eu aumentar o raio, eu aumento a circunferência. Eu crio uma outra circunferência aqui maior, não é? Exato. Sendo que o objetivo não é só você enxergar isso. O objetivo é você enxergar outra coisa também, com esse aumento dessa circunferência. Agora calma aí que eu quero tentar desenhar um pouquinho mais perto aqui. Pronto, ficou melhor. Qual é o meu objetivo? Se você aumenta a circunferência, gente, você concorda que você aumenta o raio, né? Há uma diferença entre os raios. Esse segmento maior menos esse segmento daqui. E esse aumento que você vê aqui que é muito pequeno, que eu promovi, a gente pode chamar o quê? De DR, que é o diferencial do raio, quanto o raio aumentou, quanto o raio variou. Beleza, Matheus, tá, já tô vendo quase onde isso vai dar. Exato. Qual é a ideia, gente? Olha só que coisa bacana. Se a gente quisesse, por exemplo, calcular, só um exemplo mesmo assim, sabe? Calcular o quanto aumentou da minha área, certo? O quanto a minha área aumentou. Se eu aumentei o meu raio, o quanto a minha área aumentou? Eu consigo calcular o quanto a minha área aumentou? O quanto aumentou minha área? Essa aqui é a minha área, não é? Calma aí. Essa aqui é minha área, certo? Que é tudo dentro desse círculozinho aqui, ó. Essa aqui é minha área. O quanto aumentou da minha área é o que promove em relação ao DR. Mas a minha área maior é toda essa aqui de azul. Então, quanto aumentou é a área maior menos a área menor. Então, fica essa área aqui pontilhada, não é? Exato. Bora falar o quanto aumentou sua área. Você entendeu que isso é uma função. Então, quanto aumentou sua área é o quê? dA. Beleza. dA. E quem é o quociente dA sobre dr? Pô, o quociente dA sobre dr é a derivada da minha função. Então, é você pegar a sua função A e derivar. Então, derivar πr quadrado. Você está derivando em relação ao raio. Então, π é uma constante, eu e sai, derivada de r. 2r. Então, observe que o quanto você conseguiu, então, calcular que dA sobre dr, a razão entre o quanto aumentou de sua área e quanto aumentou de seu raio, é uma razão que, na verdade, é 2πr, que é o comprimento da circunferência, certo? Então, esse foi o diferencial da área, que a gente chama. Por quê? Porque, ó, o diferencial da área é o quanto? É 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o quanto aumentou do raio. Então, você conseguiu calcular quem é dA, entendeu? Então, a área, a gente conseguiu, então, calcular o quanto variou a minha área, o meu ΔA, certo? Isso aqui é o meu ΔA, o dA é o meu ΔA. Caraca, velho, que massa! E o porquê isso é uma ferramenta muito forte? Porque, primeiro, você já conseguiu calcular quem é o quanto aumentou a área. E outra coisa, uma coisa muito bacana, é o quê? Que esse DR, é esse segmentozinho aqui, né? Então você concorda que ao você fazer dA dividido por dr, você está fazendo o quê? Você está dividindo toda essa área que aumentou em segmentos equivalente a dr, ou seja, esses traços daqui. Você está dividindo a sua área em um total de comprimentos dr. E esse total de comprimento dr coincidiu com o comprimento da circunferência antiga que você tinha. Ou seja, gente, o que eu quero falar é o quê? É o quê? Que você pegar a sua função aqui, instalar a sua função aqui, y em função do raio, que é a sua função área. Você entendeu que o quanto aumentou da sua área foi o que? Você conseguiu dividir em relação a tamanhos dr e é o comprimento da sua circunferência antiga. Ou seja, você sempre vai conseguir calcular desde que você saiba o quanto variou dr, entendeu? Então essa é a ideia, gente. Essa é a ideia, tá bom? Então, você consegue calcular, então, a partir disso. Entendeu o quão massa isso aqui é?
E o porquê, o quão massa isso aqui é, você vai entender agora, ó. Vamos pegar um exercíciozinho aqui, bacana. E olha só qual é o exercício. Seja o volume de um cubo, você sabe que uma esfera é 4 terços πr ao cubo. Essa fórmula é muito famosa. A demonstração dela, eu aprendi a demonstrar ela graças ao meu amigo Harrison, grande Harrison. E, bom, essa fórmula aqui que nos dá o volume da circunferência. Se eu quiser fazer a mesma coisa, é porque desenhar fica complicado, desenhar uma esfera, né? Mas se eu pensasse na mesma ideia da esfera, eu escrevo o volume depende do raio. Então isso caracteriza uma função, volume em função do raio. 4 terços πr cubo, beleza. R sendo maior que zero, claro, porque se R for igual a zero, é constante a função. Beleza. Eu já consegui construir isso aqui como uma função. Então, quer dizer que se eu conseguir com a área, será que eu consigo com o volume? E a resposta é sim. Então você consegue calcular o diferencial do volume e fazer algo semelhante. Verdade, né? Verdade, eu consigo. E aliás, eu consigo, né? Então basta eu deriva volume em relação ao raio, dv dr, que é o quanto variou o volume e o quanto variou em relação ao raio, e vai ficar constante, 4 terços π, 3r quadrado. Observe que isso aqui nos deu o quê? 4πr quadrado. 4πr quadrado é a área da esfera. Então olha só, o quanto varia do meu volume me deu algo que eu consigo calcular. A área da esfera é algo conhecido. Em relação a área da esfera é algo conhecido. Caraca, velho. Por quê? Porque o raio eu conheço. Eu tô então colocando o meu volume em função de uma fórmula que eu já conheço anteriormente. Então o diferencial dele é a área da esfera, que é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta aqui é você interpretar geometricamente quem é dv, né? E dv você entende que é a variação do volume, entende? Que é o volume do raio, é o volume adicionado um dr, entendeu? Você conseguiria calcular. Por quê? Porque dv seria quem? dv multiplicando por dr seria 4πr quadrado vezes dr, que é o quanto variou o raio. Perfeito? E é basicamente isso, a ideia que eu queria trazer aqui para vocês. E isso aqui a gente pode usar em muitos contextos, até contexto cinemático, de velocidade, de aceleração, que é outras aplicações da derivada, mas indo para física. Perfeito? Bom, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo era apenas explicar isso aqui.